A paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a solenidade que nós vivemos hoje, que a igreja vive hoje, né? É a última semana, a sétima semana do tempo pascal, né? E aí nós vivemos, então, a ascensão do Senhor. É uma celebração muito importante para nós, porque depois que Jesus ressuscitou, ele ficou aí ainda uns 40 dias, né, com seus discípulos, pregando, ensinando, reforçando seus ensinamentos e subiu aos céus. Então nós vamos fazer a leitura dos Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura de hoje, né, da liturgia, e também o Evangelho, que vai complementar essa primeira leitura, e aí nós vamos refletir um pouquinho então sobre elas, sobre essas passagens. A primeira leitura está no primeiro capítulo, né, dos Atos dos Apóstolos, no iniciozinho aí também, a partir do primeiro versículo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. No meu primeiro escrito, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles, com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes essa ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E Jesus respondeu-lhes: não vos compete saber o tempo ou o momento que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles em uma nuvem e ocultou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto subia Jesus. Apresentaram-se a eles, então, dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí a gente já pula então para o Evangelho, que também é curtinho. É o último capítulo do Evangelho segundo São Mateus, né? Nós vamos ver também que em São Lucas, essa narração também da ascensão do Senhor. Inclusive, o Evangelho segundo São Lucas, os Atos dos Apóstolos, são a continuação, né? Continuidade do Evangelho segundo São Lucas. Mas a leitura meditada hoje, né? Neste ano litúrgico, é o Evangelho, né, meditado hoje, é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, o finalzinho aí do capítulo, versículos 16 ao 20. Então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós temos pontos aqui que a gente observa, né?
tanto na leitura dos Atos quanto no Evangelho, nós vamos ver que Jesus então convida seus discípulos, fala com seus discípulos, indica um lugar, né, e eles vão ter. Nos Atos nós vamos ver que Jesus estava ali ceando, né, teve a última ceia, e conversava, e os seus discípulos ainda assim querendo saber agora que vai ser o momento em que vai ser restaurado, né, o reino dos céus, assim como o Senhor havia nos pregado. Eles falaram, Jesus falou, calma, né, calma. Não compete a vós ficar sabendo o tempo em que as coisas de Deus vão ocorrer, mas façam aquilo que eu falei com vocês. Não se afastem de Jerusalém, né? Porque a promessa vai se cumprir, né? Além do grande plano da salvação que aconteceu, que foi a ressurreição de Jesus, né? Morte e ressurreição. Então também haveria ainda uma promessa que se cumpriu, né? E que nós vamos celebrar na semana que vem, que é o fim do tempo comum, que é a festa de Pentecostes. Mas hoje nós vamos falar sobre a ascensão. Então eles estão ali reunidos com Jesus, e aí de repente Jesus fala isso, eles vão até esse monte, né? Na Galileia, e eles veem Jesus subir aos céus, e eles ficam ali olhando, atônitos, né? Até que o anjo aparece e vai falar com eles, olha, por que vocês estão olhando aí para o céu? Esse mesmo Jesus que ascendeu aos céus, vai também voltar da mesma forma, né? E aí nós vamos relembrando que novamente, né, como a gente espera no tempo do advento, que é o tempo, né, que abre o ano litúrgico, a gente se prepara para o Natal, a gente vê aqui pelas palavras desses anjos, né, desses dois homens que apareceram, que a gente também se prepara para a segunda vinda de Jesus, já no seu corpo glorioso, né, onde ele há de ressuscitar, nos levar também num corpo glorioso, né, já falei sobre isso em outros momentos. Mas então, e aí esse anjo vai falar isso, né? Não fiquem aí parados olhando para o céu, não, né? Tá na hora de agir. Então esse tempo da ascensão, a gente vê que Jesus ressuscitou, ficou ainda, como eu falei, né? E a própria palavra fala 40 dias com seus apóstolos, né? Reforçando os ensinamentos. Aqui no Evangelho vai falar que alguns ainda duvidavam, né? Mesmo depois de tudo isso que Jesus fez, alguns ainda duvidavam, e aí a gente vê que a nossa fé é muito fraca diante de tanta palavra que tem aqui na Bíblia, de tantos acontecimentos, a gente ainda fraqueja, a gente ainda é fraco, né, na fé. Mas nós vamos ver que isso aqui vai ser mudado quando o Pentecostes acontecer, quando o Espírito Santo vir sobre os apóstolos, a promessa de Jesus, né? Até esse ponto de Pentecostes, os apóstolos ainda ficavam fracos, ainda tinham medo, duvidavam. Mas de Pentecostes para frente vai começar a vida pública, que nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos, né? Então, assim, um ponto interessante é que o lugar para onde eles foram é a Galileia, né? Eles foram para a Galileia. E a Galileia é o lugar onde tudo começou, onde a história deles com Jesus começou, né? Jesus foi batizado ali no Jordão, né, que faz parte aí do Mar da Galileia. Os primeiros discípulos foram chamados à beira do Mar da Galileia, né, em especial os pescadores, né, André e Pedro, João e Tiago. E também muitos ensinamentos de Jesus aconteceram na Galileia. O primeiro milagre de Jesus, né, que foi em Caná da Galileia. Então, onde tudo começou, foi onde terminou, né, entre aspas, foi onde Jesus teve ali o seu último contato físico com seus apóstolos, para depois, então, ascender aos céus. E Jesus subiu, né, na sua glória para concretizar essa glorificação mesmo, coroar a vitória dele sobre a morte, né? A honra, né, daquele que fez tudo por amor aos cristãos, por amor ao ser humano, né, por amor à humanidade. Então é muito interessante essa questão, essa ligação, né, do início da vida de Jesus, pública de Jesus, com o fim da vida pública de Jesus na Galileia. E os discípulos então se preparam para essa promessa. Depois eles vão cumprir aquilo que Jesus pediu, né, não se afastem de Jerusalém. E aí em Jerusalém vai acontecer o Pentecostes, que nós vamos ver então mais para frente. E é o que fica para nós, né,
essa questão da espera, mas não é uma espera inativa, não é uma espera sentada, né? A gente tem que orar, a gente tem que clamar, que buscar a Deus, vigiar, sim, continuar na nossa vigilância, para que nós aqui na vida, nessa vida terrena, possamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, e aí depois a gente também receber, né, seja na sua segunda vinda, ou seja no nosso encontro com Ele, também sermos coroados como Ele nos prometeu, né, que nenhum daqueles que o seguisse ia se perder, né? Então a gente aguarda também essa festa maravilhosa de Pentecostes e sabendo que o Espírito Santo já caminha conosco, porque a promessa já se cumpriu. O que nós vamos fazer no domingo que vem é relembrar essa promessa que foi cumprida, é o cumprimento dessa promessa, mas Ele está conosco, o Espírito Santo já age em nós, que nós temos todos os dias que clamar, né, ao acordar, durante a nossa vida, no nosso trabalho, em todas as situações, a presença do Espírito Santo. Não é só ficar olhando para o céu esperando Jesus voltar, é agir, é orar, é praticar aquilo que Jesus nos pediu, né? É o amor ao próximo, é a caridade, é propagar o evangelho a todas as pessoas, né? Ser discípulos por onde formos, tá? Então essa é a mensagem, a ida de Jesus aos céus para concretizar a sua glória, e Ele de lá, né, nos abraça, nos acolhe e nos nutre com a força do seu Espírito Santo. Então que nós possamos ser revestidos dessa força, dessa graça de Jesus, renovar a nossa fé a cada dia, né, a esperança de que um dia nós nos encontraremos face a face com o Senhor, mas para isso nós precisamos estar prontos, preparados, né, nos aproximando cada vez mais do seu reino e daquilo que Ele nos ensinou. Então, um grande abraço para todos que vivam, quem ainda não foi, né, a Santa Missa, que possa ir, que viva uma última semana da Páscoa aí abençoada, e até o nosso próximo vídeo, com a graça de Jesus, iluminados pelo Espírito Santo. Um grande abraço a todos.